Em uma tarde tranquila na cidade de Uberaba, como acontecia com frequência nos encontros da comunhão espírita cristã e mais tarde no grupo espírita da prece, uma longa fila se formava em busca de consolo. Pessoas de diferentes lugares aguardavam em silêncio respeitoso por alguns instantes de orientação daquele médium simples e dedicado à caridade, Chico Xavier. Cada coração ali carregava sua própria dor, suas inquietações e dúvidas. Entre tantos rostos aflitos, destacava-se o de uma senhora profundamente angustiada. Quando chegou sua vez de falar, suas palavras saíram carregadas de emoção. Ela contou que tinha uma filha jovem, educada com zelo, cheia de qualidades e virtudes. Era, segundo ela, uma moça admirável, dedicada e de bom caráter. Contudo, apesar de todos os cuidados recebidos, a filha havia se apaixonado por um rapaz que, aos olhos da mãe, reunia tudo aquilo que ela mais temia. O jovem possuía um passado conturbado. Sua formação familiar fora difícil, marcada por experiências dolorosas. Trazia consigo hábitos prejudiciais e atitudes que preocupavam qualquer pessoa que o observasse de perto. A mãe afirmava que ele tinha comportamentos inadequados e histórico de problemas com a justiça. Para ela, era impossível aceitar que sua filha, tão promissora, tivesse escolhido alguém que julgava tão distante dos valores que havia ensinado. O vínculo entre os dois jovens tornara-se forte. Eles estavam cada vez mais próximos, decididos a seguir juntos. Essa proximidade aumentava o sofrimento da mãe, que confessava sentir intensa rejeição pela simples presença do rapaz. Quando ele chegava à sua casa, ela procurava evitá-lo. Não conseguia dialogar, tampouco manter serenidade. Em seu íntimo surgiam pensamentos duros, alimentados pela revolta e pelo medo do futuro da filha. Com lágrimas nos olhos, ela buscava uma orientação clara. Perguntava o que fazer, como agir, de que maneira poderia impedir aquela união que tanto a afligia. Precisava de uma palavra que lhe trouxesse direção, que aliviasse o peso que carregava no coração. Chico ouviu tudo com atenção e respeito. Não interrompeu, não julgou, não apressou a dor daquela mãe. Após alguns instantes de silêncio reflexivo, trouxe uma explicação que ampliava o horizonte da situação. Segundo relatou, aquela história não começara naquela existência. Havia laços antigos entre aquela mulher e o rapaz que ela tanto rejeitava. Em uma experiência passada, ela teria sido responsável por acolher aquele espírito como filho, mas a gestação não se completou. Em outra oportunidade, ele chegou a nascer, porém não recebeu o amparo necessário e foi deixado à própria sorte. Sem o carinho e a orientação de um lar estruturado, cresceu enfrentando dificuldades, sendo influenciado por ambientes desequilibrados, o que contribuiu para a formação de comportamentos inadequados. A revelação não tinha o objetivo de acusar ou condenar. Pelo contrário, vinha como convite à compreensão. A vida, em sua sabedoria divina, oferecia novas oportunidades de reajuste. Agora, na condição de futura sogra, aquela mulher reencontrava o espírito com quem possuía pendências do passado. Não era coincidência, nem mero acaso. Era uma chance de reconstruir, de oferecer o que antes faltara: acolhimento, orientação e amor. A perspectiva espiritual mostrava que muitas vezes os conflitos familiares não surgem do nada. Eles podem ser reencontros planejados pela misericórdia divina, permitindo que antigos desencontros sejam transformados em reconciliação. O jovem, visto apenas como problema, era também um espírito em processo de aprendizado, carregando marcas de experiências difíceis. Para aquela mãe, o desafio era grande. Em vez de alimentar a rejeição, poderia escolher agir com serenidade. Em vez de afastamento, poderia buscar diálogo. Não significava concordar com atitudes equivocadas, mas compreender que cada ser está em estágio diferente de evolução. O amor firme, aliado à prudência, poderia tornar-se instrumento de transformação.
A situação convidava à reflexão profunda. Quantas vezes julgamos sem conhecer toda a história? Quantas vezes nos revoltamos diante de circunstâncias que, na verdade, representam oportunidades de crescimento espiritual? As relações familiares, sobretudo as mais desafiadoras, podem ser campos férteis de aprendizado. A vida ensina que ninguém cruza nossa maneira por acaso. Especialmente aqueles que despertam sentimentos intensos costumam ter laços antigos conosco. O que hoje parece obstáculo, muitas vezes é uma preparação para reparação e equilíbrio. Diante dessa revelação, aquela senhora foi chamada a enxergar além das aparências. O rapaz não era apenas o genro indesejado, mas um espírito necessitado de compreensão e amparo. E ela, mais do que mãe preocupada, era alguém recebendo nova oportunidade de harmonizar o passado. Assim, a história convida cada coração a refletir sobre seus próprios conflitos familiares. Talvez existam ali encontros marcados pela providência, esperando atitudes diferentes das que tivemos outrora. Onde antes houve ausência, pode agora haver presença. Onde existiu dureza, pode nascer a compaixão. A revelação recebida por aquela mãe não era simples de assimilar. Aceitar que os conflitos presentes podem ter raízes em experiências passadas exige humildade e maturidade espiritual. No entanto, a lei divina não se fundamenta na punição, mas na oportunidade. Sempre que a vida promove reencontros difíceis, ela também oferece os recursos necessários para a superação. O jovem que tanto a incomodava não surgira em seu caminho para causar sofrimento gratuito. Ele representava um espírito em necessidade de apoio, alguém que, em outro tempo, deixara de receber amparo adequado. Se no passado houve ausência, agora existia a chance de presença consciente. Se antes houve afastamento, naquele momento a convivência tornava-se instrumento de reajuste. Muitas vezes, quando analisamos apenas a aparência das situações, enxergamos apenas o problema imediato. Porém, a visão espiritual amplia o entendimento. Cada ser humano está em processo de evolução. Alguns caminham com passos mais firmes, outros ainda tropeçam nas próprias fragilidades. Isso não os torna irrecuperáveis, mas aprendizes em fase diferente. A mãe, tomada pela preocupação com a filha, via apenas os riscos. Contudo, talvez aquela jovem também estivesse cumprindo um compromisso espiritual, auxiliando aquele espírito a reencontrar caminhos mais equilibrados. Nem sempre compreendemos os planos maiores que envolvem nossas relações familiares. O ensinamento contido nessa história é profundo. Os laços familiares são escolas da alma. Dentro do lar, reencontramos afetos do passado, tanto os harmoniosos quanto os desafiadores. É ali que exercitamos paciência, tolerância, diálogo e, sobretudo, amor verdadeiro. Não o amor possessivo ou controlador, mas aquele que orienta sem humilhar e corrige sem ferir. Isso não significa aceitar comportamentos prejudiciais de forma passiva. A postura cristã não é de conivência com o erro, mas de firmeza serena. A diferença está na intenção do coração. Quando agimos movidos pelo ressentimento, aumentamos o desequilíbrio. Quando agimos com equilíbrio e caridade, plantamos possibilidades de transformação. Talvez aquela mãe precisasse compreender que a resistência excessiva poderia afastar ainda mais a filha. A imposição raramente produz entendimento. Já o diálogo sincero, aliado à oração e confiança na providência divina, pode abrir caminhos inesperados. Quantas vezes enfrentamos situações semelhantes em nossas próprias famílias? Desentendimentos entre pais e filhos, conflitos entre sogras e genros, diferenças de opinião que parecem intransponíveis. No entanto, sob a ótica espiritual, cada desafio carrega uma lição específica para todos os envolvidos. O Espiritismo nos recorda que a reencarnação é mecanismo de misericórdia. Ela nos permite recomeçar, reparar equívocos e fortalecer virtudes. Nada acontece ao acaso. Os encontros familiares são cuidadosamente planejados no mundo espiritual, visando ao crescimento coletivo.
Quando compreendemos isso, nossa postura muda. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, passamos a refletir o que posso aprender com essa situação. Essa mudança de perspectiva transforma sofrimento em aprendizado. A mãe daquela história recebeu, portanto, mais do que uma explicação, recebeu um convite à renovação íntima. O jovem não era um castigo, mas uma oportunidade. E a oportunidade, quando bem aproveitada, torna-se ponte para a paz. Talvez o maior ensinamento seja este: ninguém está perdido para sempre. Todo espírito carrega em si a centelha divina, aguardando estímulo para brilhar. Um gesto de compreensão pode ser o ponto de partida para grandes mudanças. Assim, diante dos conflitos familiares, vale recordar que o amor é sempre o melhor caminho. Amor com discernimento, com limites saudáveis, com responsabilidade, mas ainda assim amor. Porque é ele que reequilibra laços antigos e constrói futuros mais luminosos. Se esta reflexão tocou seu coração, continue conosco nessa jornada de aprendizado espiritual. Histórias como essa nos ajudam a enxergar além das aparências e a compreender que cada desafio traz escondida uma bênção. Inscreva-se no canal para acompanhar outras mensagens edificantes, compartilhar esperança e fortalecer sua caminhada espiritual. Juntos podemos aprender, evoluir e espalhar mais luz em nossas relações. Até breve!